A gloriosa paz de Deus, meus amados, outra vez aqui para nós falar de política. Mas não se preocupa, não se preocupa, né? Eu nunca gostei de política, né? É uma das primeiras vezes que eu estou tocando nesses assuntos. E aí tem uma coisa importante. Bom, vamos devagar, né? É aquela questão se a religião mistura ou não com a política. Depois tratamos sobre isso. Então, sobre o último vídeo que eu fiz aí sobre algumas revelações aí, né, de uns irmãos aí da Amazônia, da igreja aí, que os anjos, lutou com o anjo no céu, ele foi no seu lugar, encontrou com Miguel, veio que na espada, viu aí um monte de urna aí, o testemunho dele é assim, viu um monte de urna aí, o povo votando tudo falsamente, eles veio, meteu a espada e mandou tudo embora e ficou esse no que foi, não? E ficou no segundo turno. Então, aí a pergunta foi: Deus interfere ou não no político, no governo? Tira e coloca presidente, governo, essas coisas. Deus está ou não está interferindo nisso? Então teve várias respostas. Eu quero ler, como estão os nomes dos irmãos, eu creio que não tem problema nenhum citar os nomes aqui. Deus que abençoe, irmão Ramiro Moraes, irmão Antônio Aparecido da Costa Rosa, Deus que abençoe grandemente, ele disse amém. Irmão Alex Cardoso, que agora todo mundo é visão para lá, visão para cá, misericórdia. É muita visão, né? Louvado seja Deus, é assim mesmo. Irmão Leonardo dos Santos Benevides, está acompanhando aí do Brasil, um abraço, meu irmão querido, Deus que abençoe grandemente. Opa, quase derrubei um negócio aqui. Então, irmão Alex disse assim: nosso Deus não faz parte com a política. O irmão não tem culpa, que eu não tenho culpa e Deus abençoa. Amém. Louvado seja Deus, tá bom? Glória a Deus. A irmã Idália Rosa disse: pois é, irmão, eu também recebi. Ela percebeu que aquele vídeo não era realmente a Michelle Bolsonaro. Então, por isso que ela não passa para frente esse tipo de vídeo, porque, né, tá certo. Aí que nós temos que ter bastante prudência nesse sentido. Deus abençoe a irmã Idália. A irmã Ivonete Costa disse: agora é revelação para todo lado. Agora todo mundo tem revelação. E a revelação incrível é que ela é mais depois que acontece, né? É depois que ficou no segundo turno, aí teve essa revelação. O cara foi, lutou, veio com o anjo e tal. Mas antes não, podia ter falado, né? Então, esse que é complicado. Depois que acontece, é muito fácil falar que teve a revelação, né? É a questão de crer, não crer. Então, eu creio em revelações, mas eu tenho um pouco o pé atrás, porque tem muitos falsos. Mas existe a verdade também. Então eu fico neutro e vamos que vamos. Irmão Joaquim Costa, Deus abençoa, verdade, irmã Stephanie Machado, essa é minha filha, tá bem? Então vai, ela diz assim: eu sim acho que Deus interfere na política, como em todos os aspectos, mas Deus já decretou o que vai acontecer. Se não teria se escrito o Apocalipse a todas as outras profecias. Mas em tudo isso nós temos o nosso papel, que é votar como cristão. Ela disse: o que acontecer é porque tinha que acontecer. Estas coisas podem ser ruins, mas tudo coopera para o nosso bem. Se nós sofremos por causa do sistema político, assim deve ser, e Deus, que é soberano, quer o melhor para nós, mesmo agora não entendamos. Muito bem. A irmã Stephanie crê, ela disse que sim, que Deus interfere. Ela interfere não tirar e colocar um presidente, por mais que tenha influência, nossas influências, né? E é necessário que nós votamos, né? Porque é nós que vamos escolher uma pessoa para estar no cargo mais alto do nosso país, da política, que é um presidente, principalmente o presidente. Não quer dizer que não devemos também escolher um governador, um vereador, o que seja. Não é necessário. Para mim, hoje é necessário,
e é fundamental para todos nós, devemos colaborar nesse sentido. Por quê? Porque tudo influencia. O que está no governo influencia tudo. Vamos ver aí Venezuela. Os caras estão implantando uma ditadura em outros países, e o povo está sofrendo, morrendo de fome. Então, claro, se nós não escolhemos bem, o que vai acontecer? Vamos sofrer as consequências. Então, claro que sim, que nós devemos, né, influenciar, fazer o nosso papel, como a irmã Steph disse, fazer o nosso papel, e que Deus interfere. Mais adiante vamos tratar sobre isso. Vamos ler os demais. Irmão Júnior, que é meu filho, então tem poucos comentários, então vamos ler tudo. Disse a graça e a paz, Deus não interfere. Ele já, né, que os dois, cada um tem um ponto de vista. Não interfere nessas coisas de política. Porque digo isso. Por que digo isso? Se Deus realmente interfere, nunca teria cristãos sofrendo ao redor do mundo, né? Em todo o mundo. Com governos como Coreia, Cuba, Irã e etc. Nossos cristãos na Coreia morrem por ser cristãos. E Hitler, então, que matou milhares de pessoas e nada aconteceu, porque Deus não interfere nisso. Deus deixou sobre nós a capacidade de escolher. E se acontece tudo que acontece hoje na política, não é culpa de Deus, mas sim nossa, porque deixar que loucos governa o nosso país. Maravilha também. Mira que, olha bem que é uma questão bastante difícil de se resolver assim, não? Tem vários pontos de vista, e todos os pontos de vista, que se interfere ou não interfere, parece que tem uma lógica, né? E igual ele disse, né? Nesses países aí que os nossos irmãos estão morrendo, e aí, foi Deus que colocou ele lá, né? Aí nós podemos dizer, permitiu. Claro, permissão ou colocar é uma coisa e permitir é outra, não? Permitir é dizer, vale, vocês votaram e escolheram, então eu não interfero. Eu permito que isso aconteça. Então, tem diferença de Deus interferir, ele ajudar que ganha um político ou que ele não ganha. Essa é interferência. Agora, permissão é outra coisa. Então, Deus permite tudo. Né? Deus permite você fazer uma coisa errada, mas ele não está de acordo, né? Não foi ele que interferiu naquilo, não foi ele que fez você fazer a coisa errada, você escolheu fazer a coisa errada, não é isso? Então tá bom, tem bastante coerência também. Vale, vamos seguir. A Mana Rose Uruguai, minha irmã querida, um abraço, Deus que abençoe grandemente todos vocês pelos comentários, eu fico muito feliz de ler os comentários, tá bem? Mana Rose Uruguai disse, não interfere, porque já está escrito nas escrituras sobre tudo o que irá acontecer. O que mais me é chocante é essa preocupação dos evangélicos ficarem preocupados quem vai ganhar, quem não vai ganhar, né? É só acreditar nas escrituras, porque se preocupar, afinal, tudo o que irá acontecer é permissão de Deus. Louvado seja Deus. Para que tanta preocupação? Sim, tudo bem. Maravilha, esse negócio de ficar aí, perder sono, ficar louco, ficar brigando, por política, e esse não. Eu estou de acordo em escolher um político. Agora estamos só entre Bolsonaro e Lula, não tem muita escolha, na verdade, só dois. Né? Tá bastante lógico para um cristão. Para mim, um cristão votar no Lula, para mim é complicado, eu não consigo compreender a mente, ainda eu não conversei com um lulano, não sei o que se diz, pode ser lulano, uma pessoa que está do lado do Lula, vota por Lula, qual é a explicação? Qual é a explicação de tantos fatos reais, de coisas que ele roubou, né? Vamos ver, Bolsonaro pode ter roubado alguma coisa também, que é muito difícil um político entrar ali para ser santo 100%. Mas pelo menos não é milhões de milhões, e o problema para mim maior é defender a família e o aborto e todas essas coisas, e tentar colocar um freio nisso, não? Na ideologia de gênero. Claro, os pais que devem educar os filhos, na escola também poderia ser, mas de formas diferentes, não como o Lula estava implantando nas escolas como era antes. E se ele ganha, é óbvio que vai voltar isso daí. Então você tem que pensar duas vezes para você escolher o seu voto, pelo amor de Deus. Eu penso assim, tá entendendo? Não sou bolsonarista, porque não tem muita escolha. Então, que pelo menos um cara que,
né, fala suas doideiras, mas a coisa está caminhando bem. Esse é meu ponto de vista, tá bem? Como cristão, e esse é o meu argumento, meu conselho. Se você não está a favor do Bolsonaro ou que está a favor do Lula, eu quero que você pense também um pouquinho sobre isso. E também que ele pode implantar um comunismo no Brasil e você está no barco e você vai... Nós vamos todos, quer dizer, nós vamos todos porque eu estou na Espanha, mas eu sinto, né, eu sou brasileiro e eu, claro, amo minha pátria, meu país. E aqui, se vocês, se meus irmãos, minha família, meus irmãos aí sofrem, eu também sofro também. Tá igual. Tá bem? Tá certo. Então ela disse que não interfere e é melhor que nós fazemos a nossa parte, assim como o irmão Júnior. Mas, vale. Muito bem, ela disse outro comentário. Deus nos deu o livre-arbítrio, as nossas escolhas. O resto que tiver que acontecer, vai acontecer. Porque o povo fica tanto com medo, né? Imagina esse povo quando tiver o apocalipse. Não temos pouco de fé. Tudo o que está escrito vai cumprir, independente das nossas escolhas. Entende? Tudo que vai cumprir. Epa, essa frasinha no final aí ficou um pouco dividida. Né? Dependendo das nossas escolhas, mas que vai acontecer, vai acontecer. Então, peraí. Né? Como tem as profecias de Apocalipse, já está escrita, como a irmã Stephanie disse. Né? Já ali em cima. Né? Se tem profecias, é porque vai acontecer. E essas escolhas, as profecias, porque nós escolhemos, então vai acontecer porque Deus, na sua presciência, já conhece, ou ele interfere para que isso aconteça. Por exemplo, no anticristo, né, o governo único e muitas coisas que eu creio, quer dizer, o governo único para que exista um anticristo, né, que governa e que estabeleça as leis em todo o mundo, não? Olha, então, independente das nossas escolhas, vai acontecer. Então, peraí, então Deus interfere, dá a impressão que aqui, então, Deus interfere também, ele não só permite, não? Tá bem. Vamos escolher aqui outra da irmã Stephanie, diz assim, Deus sim faz parte da política, na minha visão, porque a política é uma organização administrativa, legislativa e executiva de um país. O próprio Deus aprova as leis da terra, porque ele mesmo é um Deus de valores e de leis morais. Ele criou estas leis. É necessário a política. É necessária a política. A política é boa. O que não é bom é o ser humano que administra. O problema não está na política. A política não é diabólica. Eu tinha a política como diabólica, porque eu sempre nasci e cresci numa denominação onde é apolítica. Está bem em partes, pero em parte não. Então coloca você como... Eu nunca votei porque eu achava que, para mim, na minha mente, nem precisava. Se vira para aí, vocês aí, o meu voto não faz diferença. E faz diferença. O meu voto pode decidir qual do presidente vai governar. Então é sim fundamental, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Se todos pensarem assim, ninguém votaria. Então é necessário sim, eu creio, para mim hoje é fundamental nós contribuir com o nosso voto, porque estamos falando do futuro também dos nossos filhos. Tá bom, maravilha, muito bem explicado aqui embaixo sobre se Deus, se a política é do demônio, é diabólica ou não, ou que Deus não está no meio disso. Nesse sentido eu concordo, esse é o meu ponto de vista com a irmã Stephanie, que não é diabólico, que Deus está sim, que já é na verdade um outro tema, não? Meio aí junto, mas já é com outra intenção, não se Deus ele está na política ou não, interferir uma coisa está em outra, mas se ele está, ele interfere, vale? Então, os nossos países são legislados com, né, a parte administrativa, legislativa e executiva, não? Então, por leis, para manter a ordem. Se não tem leis, não tem ordem, não? Vai haver desordem. Então, tem segurança, tem parte de saúde, tem tudo. Então, precisa da política para manter a ordem. E vemos nas Escrituras que, desde o começo, Deus estabeleceu leis. No Antigo Testamento, né, as leis era o código da Constituição. As leis das Escrituras era que o povo de Israel vivia debaixo destas leis. Então,
Isso é política. Não? As leis de Deus estabelecidas no governo, Estado. Então, as leis de Deus também eram leis do Estado. Então, era uma coisa com a outra, era a mesma coisa. Religião e política estavam juntas. No Antigo Testamento isso está bastante claro, não tem como nós falar que não. Então, os reis sempre estavam com os profetas e com os sacerdotes. Né? Um tinha que estar sempre em comunhão uns com os outros. Então, a política no Antigo Testamento estava junto sempre uns com os outros, tá bem? Isso está bastante claro. E no Novo Testamento? Então o Senhor Jesus chegou e acabou com tudo. Não vemos lugar nenhum no Novo Testamento onde o Senhor Jesus disse, né, que vocês não devem, né, nada com política e sempre apolítico. Não. Sempre o Senhor Jesus disse, dá o de César o que é de César. Né? O apóstolo Paulo disse na sua carta, orar para os governantes, né? Vamos ver aqui, quero ler uma passagem das Escrituras para orar para os governantes. É 1 Timoteu 2, ele disse, exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda piedade e honestidade, pois é bom e agradável diante do nosso Salvador. Então, devemos que orar pelos reis. Se devemos orar pelos reis e pelos governantes, para que orar para eles? Para que serve a oração? Vamos pensar. Para que serve a oração? Para que Deus abençoe. Abençoa. Como abençoar? Para que eles tenham os olhos abertos, para que eles possam aplicar as leis, né, que está segundo as leis de Deus. Então, se nós oramos por um rei ou por um presidente, é para quê? Então, como vamos escolher um presidente que é totalmente contra? Na verdade, ele fala que é religioso, na verdade ele não é nada. Ele está de um lado e do outro porque ele quer ganhar voto. Essa é a verdade. Mas pode ver que ele está mais para o lado do mal do que do bem. Isso está claro. Mal do bem que eu falo é mais contra as escrituras do que a favor. Isso está bastante claro. Está bastante claro, só não veja quem não quer. Então, se nós temos orar para esse presidente, para esse governo, então temos que saber escolher. Então, na verdade, nós não podemos dizer que somos apolíticos. Nós temos a política dentro da igreja. Eu estou totalmente de acordo, né, como muitas denominações que vêm fazer no púlpito o palanque de político. Está totalmente errado, eu totalmente contra, claro, isso é verdade, isso aí é. Até as leis do Brasil, que é proibido um político entrar numa igreja para fazer pedir voto, alguma coisa. Eles não têm autoridade para isso. Mas os membros, os administradores, pastores, né, eles acabam falando e fazendo política dentro da igreja. E está tudo certo, porque eles é o dono e está tudo ali eles que governam. Mas para mim é errado. É errado porque eu creio que o lugar da igreja é para louvar a Deus. Mas também é necessário nós também tocar em alguns assuntos, né, para poder advertir o povo, abrir a mente para que eles possam escolher um governo e também incentivar a votar e escolher um governo, porque faz parte. Então, essa é a minha opinião sobre isso. Tá bem? Eu quero ler aqui Daniel, escuta bem o que está escrito em Daniel, tá bom? Na verdade, eu fico um pouco neutro se ele interfere ou não interfere, voltando à interferência de Deus sobre isso, né? Mas vamos nas escrituras. Olha o que está ali escrito aqui, né? Se cremos em toda a escritura como palavra de Deus, claro que nós temos que ver bem o contexto da época e tal, para quem Deus falou e tal. Então, a história de Daniel aqui, decifrando um sonho de um rei, né? Então, o que aconteceu? Ali não tinha ninguém que interpretasse o sonho do rei, e afinal tinha Daniel. Daniel foi interpretado. Ao Daniel 2, do 19 ao 22. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite, pelo qual Daniel louvou a Deus dos céus. Então ele foi orar e Deus mostrou para ele, claro, o que tinha acontecido, o sonho do rei e a sua interpretação. Tá bem? E disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, agora, ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis
estabelece reis. E ele quem dá a sabedoria ao sábio e o entendimento aos entendidos. Então aqui vemos que Daniel confirma aqui nas escrituras que Deus tira rei e coloca rei. Deus tira presidente e coloca presidente. Ah, mas isso é na época da lei? Não, a lei segue. Na verdade, aí temos que entender bem sobre lei e graça, porque estamos na lei de Cristo, na lei de Deus, né, por meio de Cristo, que é a graça que estamos. Mas sempre vamos estar debaixo de leis, não das leis morais e civis, estamos sempre debaixo de leis. Então, o Novo Testamento sempre também tem leis. Não é que nós não mais estamos debaixo da lei, nós tem uma mudança de lei, como está em Hebreus 7. Então, se fez mudança de sacerdote, também é necessário fazer mudança da lei. Então, no Novo Testamento também tem leis, porque Jesus em Mateus diz assim: e na lei está escrito: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, complicou um pouco mais, você vai amar o seu inimigo e abençoar aquele que te amaldiçoa, e assim por diante. Então, complicou um pouco mais. Ele disse: na lei está escrito, né? Não adulterarás. Eu digo muito mais. Só de cobiçar uma mulher, você comete adultério com ela. Então, quer dizer, as leis continuam, complicando um pouco mais, mas ainda continuam. Então, foi removido, abolido as leis cerimoniais, não de matar carneiros, animais assim. Mas, então, Cristo agora, essa lei cerimonial que simboliza. Então aqui se Deus tira rei e coloca rei, então ele interfere. Então ele não só permite, ele interfere. É o que nós vemos aqui em Daniel, né? Então no Novo Testamento significa que é o mesmo Deus. Deus não mudou nesse sentido, não tem lugar nenhum nas Escrituras que Deus mudou nesse sentido, né? Eu creio que aqui está bastante claro nessa passagem. Eu quero ler também João 19, 10, 20 para terminar, que já vai para 20 e poucos minutos. João 19, 10, 11. Olha, o Senhor Jesus disse a Pilatos, quando foi, né, estava quase prestes a ser crucificado. Ele disse: não me respondes? Pilatos fez uma pergunta ao Senhor Jesus, né, e ele disse: você não me responde? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E o Senhor Jesus disse assim: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Um dia eu quero tratar sobre isso aqui. Maior pecado tem. Tem maior pecado e menor pecado. Então, nenhuma autoridade você tinha se não fosse permissão dado por Deus. Então, toda autoridade que o homem tem, porque Deus o determinou e Deus está sobre todas as coisas. Então, aí vem a soberania de Deus, como a irmã Stephanie explicou. Deus interfere ou não interfere? Segundo as Escrituras, em Daniel, né, que Deus sim tira reis e coloca reis. Ele tira presidente e coloca presidente. Então, qual é a explicação, meu irmão, para o irmão Júnior JM? Bom, JM, então a explicação é que é tudo muito complicada, né? Se ele tira rei, então Deus pega e interfere e coloca um presidente lá totalmente comunista e começa a matar os cristãos. É que, como a irmã Stephanie disse, Deus colabora para aqueles que ele ama. Então, eu creio que se Deus coloca um presidente que talvez é anticristão, que talvez persegue os cristãos, por alguma causa que muitas vezes é difícil para compreender. É difícil para compreender. E sabemos que tempos duros constrói homens fortes, igrejas fortes. Tempos de bonança, homens fracos, homens que ora pouco, que busca pouco. Então, eu sempre digo, se vai ganhar Bolsonaro ou Lula, eu não sei. Muitas profecias que Lula vai ganhar, Bolsonaro vai ganhar. Vejo um pouco complicado, mas tudo pode acontecer. Eu tampouco estou preocupado com isso. O que nós devemos estar mais preocupados é em fazer a nossa parte
né, que Deus toca e nós temos que fazer a nossa parte, como todos estão de acordo, e o resto está nas mãos de Deus. E se Deus permitir ou interferir que Lula entra e seja um anticristão, estabeleça coisas, perseguições, louvado seja Deus. Pelo menos eu creio que a igreja vai acordar um pouco para a vida e vai buscar mais a consagrar e orar diante de nosso Deus. Então eu creio que se Deus permitir isso, não é que ele é um Deus fraco, porque ele é soberano, ele sabe como trabalhar. Então é porque nós precisamos de um aperto, assim como ele fez com Israel várias vezes, assim como os apóstolos morreram todos ao fio da espada. E aí, Deus interferia nesses reis? Colocava rei, tirava rei? Eu creio que, como está em Daniel, eu creio que sim. Então tínhamos que tirar Daniel, essa parte de Daniel fora das escrituras. E desconsiderar, ou arrumar um jeito, estava fora da época, alguma coisa assim, não sei. Tá bem, o tema é bastante complexo, mira que olha que o tempo já passou, já está voando, já 25 minutos. Deus abençoe por aí. Essa é a minha conclusão, concluindo, eu creio que ele interfere sim. Agora, como tudo isso acontece, o porquê que ele permite todos esses maus governos para o bem da humanidade dos seus, para separar o joio do trigo, assim como o ouro, né, passado pelo fogo para purificar alguma coisa. É isso, o plano de Deus é isso, né? É para realmente provar a nossa fé. Deus é Deus, deixa Deus trabalhar. Vamos fazer a nossa parte, deixa Deus trabalhar. Descansa no Senhor, nos braços do Senhor, faz a tua parte e o nome de Deus será glorificado. Seja Lula, seja Bolsonaro, é a vontade de Deus, Deus permite, ou ele interfere e vamos seguir adiante fazendo a nossa parte. Uma vez que não se preocupa demais com o que vai acontecer e deixa de preocupar o que nós temos que fazer. Tá bem? Deus abençoe você por ficar até o final. Deus abençoe grandemente. Pode deixar aí os comentários. O que você acha? Qual que é a sua conclusão final? Tá bom assim? Ou creio que tem outras passagens das Escrituras que podemos falar mais sobre esse tema. Deus abençoe grandemente. Um abraço e a paz de Deus.